Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula passada de rede de computadores, nós vimos um pouco sobre a classificação das redes. Nessa aula, a gente vai falar um pouco dos cabos que conectam essas redes que a gente conversou na aula passada, tá? Então, para a gente começar, a gente deve saber que a Belden, que é uma das principais fabricantes de cabos, ela publicou um catálogo com uma lista de mais de 2.200 tipos de cabos, tá? Então existem milhares de tipos de cabos que podem conectar as redes que a gente conhece, porém os mais utilizados são, graças a Deus, apenas três, que é o cabo coaxial, versão fina e versão grossa, o cabo par trançado, blindado e não blindado, e o cabo de fibra ótica monomodo e multimodo. Esses são os três principais, e aí dentro deles cada um tem duas categorias, tá? Então, a gente precisa compreender as características de cada um desses cabos para a gente determinar quando utilizar cada um deles. O primeiro cabo que a gente vai ver é o cabo coaxial. Ele é aquele cabo que a gente normalmente vê vindo da antena da casa da gente e indo para a televisão. Aquele cabo branquinho, redondo, com um conector de metal na ponta que vai parar no aparelho de receptor de televisão. Seja ela TV a cabo, seja qualquer tipo de televisão, vem da antena e vai parar no receptor da TV, tá? Só que esse cabo também, ele transporta sinal de internet. Inclusive, ele pode transportar sinal de internet e de TV no mesmo cabo. E inicialmente ele era muito utilizado porque ele era relativamente barato, leve, flexível e fácil de manipular. Lembra da aula passada que eu falei para vocês que as operadoras de TV a cabo elas já tinham as cidades cabeadas e aí sobrava banda nesse cabo e elas utilizaram essa banda restante? Esse cabeamento que foi utilizado foi o cabeamento coaxial. Então ele é um cabo já que vem sendo utilizado há muitos anos, só que ainda assim é uma excelente opção de cabo, tá? Para ser utilizado. A gente não vê muito por aí, mas ainda assim é uma excelente opção. Então, ele é constituído por um núcleo de cobre sólido, cercado por um isolante, com uma blindagem de malha metálica e uma cobertura externa. Então, ele é um cabo relativamente bem blindado, onde o sinal demora muito para se perder por causa dessa quantidade de blindagem que ele tem. Aí, esse modelo que eu falei agora, ele é o cabo normal do coaxial. O cabo de blindagem dupla, além de tudo, ele ainda tem uma outra camada de folha isolante e outra camada de blindagem de malha metálica. A gente já vai ver como ele é bonitinho na imagem, tá? Ele ainda existe a blindagem quádrupla, que é para ambientes assim com mais interferência ainda, então ele consegue segurar bastante as interferências que o meio ambiente exerce sobre os cabos, tá? Então olha lá, esse coisinho aqui do meio é o condutor, estão vendo na imagem? Corresponde a essa parte aqui do cabo coaxial. Esse aqui é um cabo real, esse aqui é uma imagem ilustrativa. Então, esse é o núcleo que vai transmitir realmente os dados, tá? Depois vem um isolador, que é essa parte aqui, que ele é de plástico e a função dele é impedir que a blindagem, que é essa malha trançada aqui que vem por cima, encoste no núcleo. Por quê? Porque se essa blindagem encostar no núcleo, ela vai fazer com que as informações sofram interferência. Então tem que ter esse plastiquinho no meio para que essa blindagem não encoste no núcleo. E por último, tem uma capa por cima para manter todo mundo junto, tá? Se fosse de blindagem dupla, iria ter mais uma camada de isolador, mais uma camada de blindagem e aí por cima de todo mundo a capa. Tá, prof, mas então, que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando a gente tem um sinal de internet passando do cabo,
ele está passando assim, em ondas, né? Vocês sabem que o sinal se transporta em ondas. O meio onde a gente vive tem muitas coisas que emitem ondas, como por exemplo, portão eletrônico, cerca elétrica, rádio, celular, tablet, o Wi-Fi mesmo, apesar de ser um sinal de internet, também afeta, sinais de telefone afetam, um monte de coisa que emite sinais eletromagnéticos, inclusive nós, seres humanos, transmitimos sinais eletromagnéticos. Então, tudo isso transmite sinal. Tudo isso transmite sinal. Tudo isso transmite sinal. Se o cabo não for blindado, todos esses sinais que vêm do meio ambiente vêm e atingem o sinal de internet. Todo mundo vem atingindo o sinal de internet. Aí, tá, todo mundo atinge. Essa onda que vinha nesse formato, ela acaba por sofrer uma mudança no formato dela. E ela deforma. Ela acaba sendo deformada devido às influências que vêm do meio. E aí, quando ela é deformada, um dado que foi enviado em um determinado formato vai chegar em um formato totalmente diferente, vai chegar corrompido e não vai poder ser utilizado. Então, por isso que coloca-se blindagem em volta dos cabos, para que todas essas transmissões que vêm de fora não atinjam a onda, elas atinjam a blindagem, e aí a blindagem vai parar esses invasores, de certa forma, de atingirem a onda e fazer com que ela não seja modificada, com que ela não seja alterada. E se ela for, vai ser pouco, vai ser, por exemplo, assim, ó. Ele altera bem menos do que ele alteraria se não houvesse a blindagem. Não existe modo da gente blindar a onda de sinal eletromagnético para que ela não receba nenhuma interferência externa. Isso é praticamente impossível. Mas a gente pode conseguir blindar o suficiente para ela não deformar muito e não chegar com os dados invalidados. Pode acontecer alguma alteraçãozinha, mas alguma alteraçãozinha que seja corrigível e não que altere totalmente os dados para que eles cheguem no destino inutilizados, tá? Então, quanto mais blindagem, maior a proteção que tem dessa onda para ela se deformar menos até ela chegar no destino, tá? Por isso que, quando a gente tem um meio com maior influência eletromagnética, com maior interferência, a gente precisa blindar mais o cabo. Quando é um meio que quase não tem interferência, a gente blinda pouco o cabo e ele simplesmente vai conseguir transmitir o sinal de maneira adequada para chegar da origem até o destino. Então, gente, a blindagem do cabo coaxial, ela é uma malha metálica ou de outro material, mas normalmente de metal, que ela é entrelaçada e retorcida. Então, eles fazem tranças nela e depois retorcem em volta de alguns tipos de cabos para ela proteger esses dados que estão sendo transmitidos. E aí ela absorve os sinais eletrônicos que não devem chegar no núcleo, que são chamados de ruídos, e ela impede que eles cheguem no núcleo, ou faz com que eles cheguem em menor quantidade, na menor quantidade possível até o núcleo, tá? O núcleo é quem vai realmente transportar os sinais eletrônicos que vão constituir os dados. Então, ele transporta os bits que vão sair de uma origem e chegar até um destino. Esses bits juntos vão formar, quando chegarem todos no destino e forem remontados, vão se transformar em algum tipo de informação que é transportada pela internet. Esse núcleo, ele pode ser sólido, uma barrinha sólida,
ou pode ser trançado, vários fios menores trançados entre si. Se ele for sólido, normalmente ele é de cobre, tá? Então, ele normalmente é cercado por uma camada isolante de plástico, a malha de fio trançada por cima e aí um fio, uma capa para segurar todo mundo junto, tá? Como já falei para vocês. Essa borracha que cerca todo mundo, essa capa, normalmente ela é feita de borracha, né? Ou de teflon ou de plástico, que são os materiais mais resistentes e que ainda assim conseguem ser flexíveis e vão dar uma quebradinha também nesse nível de interferência eletromagnética, até porque vocês sabem que a borracha ela não é condutora. Então, quando você, por exemplo, leva um choque, você está com alguma coisa, com um chinelo de borracha, ele vai absorver aquela quantidade de energia, né? Então, um pedacinho de borracha ali, que vai envolver todo mundo junto, já auxilia um pouquinho a não deixar com que o eletromagnetismo entre e atrapalhe aquela onda que está sendo transmitida. Existem dois tipos principais de cabos coaxiais, que é o fino, também chamado de tinete, e o grosso, também chamado de tiquinete. Aí o que você vai utilizar vai depender da sua necessidade. O cabo fino, também chamado de tinete ou 10 base 2, ele tem cerca de 0,63 centímetros de espessura, tá? Não chega nem a 1 centímetro. Ele é bem flexível e fácil de manipular. Se vocês estiverem aí na casa de vocês, pega e dá uma olhadinha. Corta, não vou falar para vocês cortarem a pontinha, porque depois vocês não vão conseguir colocar. Mas se vocês tiverem um que não tem o conector na ponta, dá uma olhada em como é que ele é por dentro, em todas as divisões que ele tem lá, é bem fácil de ver. Aí as redes, elas se conectam diretamente de um cabo, diretamente no modem. É difícil a gente ver alguma rede de internet onde o cabo coaxial é conectado diretamente no modem. Mas eu já utilizei esse tipo de rede na minha casa. E ela é bem boa. O cabo coaxial transmite super bem. E ele pode transportar sinal por cerca de 185 metros, até que o sinal comece a sofrer atenuação. Prof, o que é atenuação? Atenuação é assim. A onda do sinal de internet, ela vem assim. Exemplo. Tá vindo. Beleza. O grande problema é a onda do sinal de internet, ela é como o som. Ela não vem contínua. O que ela começa a fazer? Ela vem assim, 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 e até que ela some. Ela começa alta e ela vai abaixando até ela sumir. É como se fosse o som de uma voz, por exemplo. Eu falando aqui, a minha voz ela vai até uma determinada distância em que ela possa ser audível. Depois dessa determinada distância, ela passa a não ser mais audível. Assim também é o sinal de internet. Quando ele é transmitido, ele está na sua altura máxima. E aí, ele vai atenuando até ele ficar inaudível. E essa distância no cabo coaxial é 185 metros. Então, eu consigo transmitir até 185 metros com um cabo coaxial tinete, de um cabo fino, até que essa transmissão não fique mais audível, tá? O tiquinete, que é o cabo grosso ou 10 base 5, ele é relativamente rígido, ele é um pouco mais difícil de manipular, mas ainda assim é manipulável, ele só é mais difícil, tá? Ele não vai fazer curvas tão pequenas, essas coisinhas. Ele tem cerca de 1,25 centímetros de diâmetro, praticamente o dobro do cabo fino, e ele é bastante utilizado em arquiteturas de rede também. O núcleo de cobre é mais grosso que o tinete, e quanto mais grosso, mais longe esse cabo consegue transportar sinais. Então, o cabo grosso, 10 base 5, ele consegue transportar sinal por 500 metros até ele começar a sofrer atenuação. Já é praticamente 3 vezes a quantidade que o tinete conseguiria transmitir sinal. E aí, aqui no material, está falando que às vezes, por causa disso, ele é utilizado como backbone. O que é backbone? Backbone é assim, se você tem várias redes pequenas e você precisa conectar essas redes pequenas entre si, por exemplo, em uma mão, a gente utiliza o cabo tiquinete, o cabo coaxial grosso,
para fazer essa conexão entre redes menores, tá? Essa conexão que ele consegue fazer é chamada de backbone. E aí, quando a gente conecta esses cabos mais grossos aqui, a gente consegue depois pegar por um aparelhinho, por um adaptador e transformar ele em cabos TINET para fazer a conexão aqui daí dentro das redes menores, tá? Então a gente pega um adaptador e transforma ele em TINET para ele fazer a conexão aqui dentro dessas redes menores, tá bom? Então, aqui a gente tem ilustrado a imagem de um TICnet e de um TINET. Então, esse aqui é o TICnet e esse aqui é o TINET. Então, dá para ver claramente a diferença, né, na espessura dos dois e na dupla blindagem, porque ó, o núcleo está presente nos dois, esse aqui é mais grosso. Aí tem a parte de plástico entre os dois, malha metálica, outra parte de plástico, outra malha metálica, e aí o invólucro que segura todo mundo junto, tá? Tá, e esse cabo coaxial, tanto o TINET quanto o TICnet, ele precisa de um conectorzinho na ponta dele para que ele possa se ligar ao modem, ao receptor de TV. Sempre precisa de um conector. Esse conector que fica no final do cabo coaxial é chamado de BNC, British Naval Connector, conector naval britânico, tá? E existem alguns outros também, que, por exemplo, um conector T-BNC, ele vai unir a placa de rede do computador ao cabo de rede. Ele já é um conector um pouquinho diferente. O conector Barrel BNC, ele também vai ser utilizado para unir dois cabos TINET, para formar um cabo de tamanho maior. Por exemplo, se eu tenho um cabo de 30 centímetros e outro cabo de 60 centímetros, eu posso usar esse conector para unir esses dois cabos e fazer um cabo de 90 centímetros, por exemplo. E aí tem também o terminador BNC, que ele vai no final de um cabo e ele é colocado para absorver sinais do ambiente, para que esses sinais que vêm do ambiente não interfiram no sinal do cabo. Olha aqui, eu vou deixar a imagem aqui, ó. Esse aqui é um terminador, tá? Esse aqui é um conector T, um conector BNC, esse aqui vai direto no negócio da TV, e esse aqui é um Barrel BNC que vai fazer a junção de dois cabos. O segundo cabo que a gente vai ver é o cabo de par trançado. Esse aqui é o que a gente mais conhece, a gente vê direto, tá cansado de ver esse cabo, tá? Então, esse é o cabo que vem do nosso modem, que vem do nosso roteador, que a gente usa direto esse cabo nas nossas residências. E ele é assim, ele tem... aqui a gente fala que ele é constituído por dois filamentos isolados de cobre torcidos. Só que o problema é que existem 4 pares de 2 filamentos em cada cabo. Olha aqui. São 4 pares de 2 filamentos em cada cabo. 1, 2, 3, 4. Então, tem quantos fios aqui dentro? Tem 8 fios. Se eu perguntar para vocês quantos fios tem um cabo coaxial, você me responde 4 pares ou 8 fios, que aí vai estar certa. Se você me responder que tem um par de fios ou 4 fios, vai estar errado. E esses fios que vêm dentro do cabo de par trançado, eles normalmente vêm divididos em cores. Que cores são essas? Marrom e marrom branco, azul e azul branco, laranja, laranja branco, verde, verde branco. Nessa imagem não dá para ver muito bem, mas o marrom vem entrelaçado no marrom claro. O azul vem entrelaçado no azul claro. O laranja vem entrelaçado no laranja claro e o verde vem entrelaçado no verde claro. E quando a gente vai colocar esses fios no conector, sempre tem uma ordem de cores que a gente precisa seguir. E existem 2 tipos de cabo de par trançado. O não blindado, que é o que a gente costuma ter na nossa casa, e o blindado, que é um pouco mais difícil de encontrar.
O não blindado, ele também é chamado de 10 base T. Ele é o que mais popularmente se utiliza para conectar LAN. E ele consegue transportar dados até 100 metros antes do sinal se atenuar. Então, como eu falei para vocês, ele é constituído por 8 fios. Esses fios são de cobre e eles são isolados. Tá, mas eles são isolados pelo quê? Eles são isolados por essa capinha de plástico, que é a corzinha, que fica em cima dos fios de cobre, tá? E dependendo da finalidade desses fios, tem um número máximo ou mínimo de torções que eles precisam ter por metro. Então, dependendo da finalidade, olha, aqui tem 1, 2, 3 torções. Dependendo da finalidade do cabo, por exemplo, eles vão determinar que tem que ter, sei lá, 80 torções por metro. Não sei, tá? Tô chutando. Então, dependendo dessa finalidade. Por quê? Porque essas torções, elas vão ajudar a reduzir o nível de ruído que vai chegar no cabo lá dentro. No continente americano, aqui onde a gente vive, o cabo UTP é um dos mais usados. E o TP também é sigla de não blindado, tá? Por quê? Porque normalmente quando a gente vai em algum edifício, algum prédio e tal, já existe uma rede de telefonia pré-instalada com os cabos UTP. No UTP tem 6 categorias de cabos. Cada uma vai determinar qual que é a velocidade de transmissão que esse cabo suporta. Por exemplo, a categoria 1, ela tem um problema, que ela não é uma categoria com 8 fios. Ela é uma categoria com 4 fios lá dentro. Ele funciona assim, ó. Ele tem 1, 2, 3, 4 fios e depois o conector, para você colocar na tomada. Porque um fio é o terra de aterramento, o outro fio também é o terra de aterramento. Um fio, o fio A e o fio B, um vai enviar dados e o outro vai receber dados. Então, um envia, o outro recebe e os dois últimos são fio terra, que eles vão isolar esses fios para que receba a menor quantidade de interferência possível, tá? Então, imagina, se um fio é para enviar, outro fio para receber, se eu estiver falando ao telefone, tô aqui, eu no telefone, o telefone é antigo, tá, gente? Eu no telefone, a outra pessoa no outro telefone aqui na outra ponta. Os dois estão conectados por um cabo UTP CAT1, categoria 1, que tem 4 fios lá dentro. Se está acontecendo uma conversa, existe o quê? Envio e recebimento de dados, correto? Porque estamos conversando. Então, quando a gente conversa, um fala, o outro escuta, o outro fala, eu escuto e assim por diante, né? Como é que eu vou enviar sinal de dados da internet aqui junto? Sobrou cabo para eu enviar sinal de internet? Não sobrou. Então, o que eu tenho que fazer com o TP de CAT1? Esperar essa conexão terminar para depois eu conseguir utilizar o computador com internet para eu trocar mensagem com outra pessoa. Aí, agora sobrou espaço para eu enviar dados e receber dados. Por quê? Porque o TP categoria 1 só tem um fio. Então, ou você fala ao telefone ou você usa a internet. Não pode fazer os dois ao mesmo tempo, porque não tem via para enviar voz e dados ao mesmo tempo. Só tem via para enviar voz ou dados. Então, ou você fala ao telefone, ou você utiliza a internet. Os dois juntos você não consegue fazer. Isso aqui era utilizado lá antigamente naquelas internets via rádio, que você não conseguia utilizar o telefone e o computador ao mesmo tempo. Vocês não devem ter utilizado isso aí, mas eu usei, tá?
Isso era um saco, a gente tinha que esperar da meia-noite para usar a internet, super caro. E aí, se a gente utilizar de dia, a mãe brigava porque ela queria usar o telefone. A partir daí, nos outros cabos, que são os que a gente usa hoje, não é mais 4 fios. Agora, a gente tem 8 fios. Isso aqui é um cabo UTP, categoria 2 para mais, tá? Então, ele tem os mesmos cabos que tinha no cabo de categoria 1, mais outro terra, mais outro A de envio, mais um B de recebimento e outro terra. Isso aqui é o cabo completo. Então, eu tenho 2 vias para enviar e 2 vias para receber. Logo, se eu estiver falando ao telefone, eu consigo também utilizar a internet. Por quê? Porque você utiliza uma via para enviar e uma via para receber. E a outra via para enviar dados e receber dados. Então, uma via para enviar voz e outra para receber voz, outra via para enviar dados, outra para receber dados. Então, você consegue utilizar isso aqui junto. Não precisa mais ser um ou outro, tá? Reparem que meu desenho ficou excelente. Então, voltando. Na categoria 1, ou você transportava voz ou dados. Os dois juntos você não conseguia fazer. Esses cabos, eles eram utilizados lá no início da internet, tá? Os cabos de categoria 2, eles já conseguem transportar voz e dados ao mesmo tempo até 4 megabits por segundo. Os cabos de categoria 3, eles também já conseguem transportar a voz. Todos esses daqui para frente conseguem transportar a voz e dados, tá? Esse aqui até 10 megabits. O de categoria 4 até 16 megabits. O de categoria 5, 100 megabits. E o categoria 5E e categoria 6 já conseguem transportar na base de gigabit Ethernet, tá? Então, esse aqui chama 5E, tá? Ele não é 6, ele é uma categoria intermediária entre o 6 e o 5. Ele é a categoria 5E e a categoria 6 são de gigabit Ethernet. Então, a maioria dos sistemas telefônicos que tem telefone fixo utiliza cabo UTP. Hoje em dia já não é mais muito popular existir telefones fixos, mas os prédios mais antigos já vêm cabeados com cabo UTP para evitar que tenha que ser feito um cabeamento futuramente, tá? Já os cabos blindados, os STP, existe uma proteção de cobre em volta daqueles fiozinhos para que tenha uma menor atenuação de sinal do que os cabos UTP. Então, ele também utiliza folha metálica do mesmo jeito que o cabo coaxial, porém em uma escala bem menor. Ele também é suscetível à interferência eletromagnética, porém um pouco menos do que o cabo UTP. Olha só. Então, esse aqui fica a imagem do cabo UTP. Ele pode ser feito assim, colocando a malha em volta de cada par de fio. Ele pode ser feito assim, colocando a malha geral e os fios por dentro, igual é no coaxial. Ou ele também pode ser feito com a blindagem externa e a blindagem nos fios, tá? Cada um na sua maneira. Esse daqui é o que protege mais, porque ele tem 2 tipos de blindagem. Como conector, ele utiliza o conector chamado de RJ45. Esse aqui é do categoria 2 para cima. Categoria 2, 3, 4, 5 e 5E e 6 utilizam o RJ45. E o categoria 1 utiliza um conector chamado RJ11, que ele era utilizado na telefonia. Esse aqui é utilizado quando tem internet também. Vou mostrar para vocês a diferença dos dois. Esse aqui é o RJ11, esse aqui é o RJ45. O RJ11 tem 4 pinos, 1, 2, 3, 4.
O RJ45 tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pinos. Por quê? Porque o RJ11, já tinha que tá falando 6, não é 6, é 4, tá? O RJ11, ele tem 4 pinos porque o cabo categoria 1 tinha 4 fios. O RJ45 tem 8 pinos porque os cabos de categoria 2 para cima têm 8 fios. E essa é a diferença de tamanho deles. Esse aqui é o RJ11, esse aqui é o RJ45, tá? O que a gente utiliza e vê quase todos os dias hoje em dia é o RJ45. O RJ11 é bem difícil de encontrar atualmente. Então, o cabo de par trançado, ele é recomendado para, se a área que você for conectar um computador e outro for uma área pequena, e se você quiser uma instalação fácil de manejar e que ela seja relativamente simples e barata. Não utilizar o cabo par trançado quando for um ambiente externo com grande influência eletromagnética, por exemplo, uma instalação subterrânea, tá? Tem muita interferência eletromagnética. Gente, a Terra é super magnética. Outro tipo de cabo que a gente utiliza para fazer as conexões é o cabo de fibra ótica. Ele é também chamado de 10 base FL. E aí, diferentemente do cabo coaxial e o cabo par trançado, ele não encaminha sinais eletromagnéticos. Ele transporta sinais de luz. Ele transporta pulsos de luz. Então, é muito difícil que ele sofra interferência. Por quê? Porque a interferência que os outros cabos sofrem é a interferência eletromagnética do meio. O cabo de fibra ótica não transporta magnetismo, ele transporta luz. Se você isolar bem o cabo, ele provavelmente não vai perder nenhum tipo de luz lá dentro. Ele vai ficar lá, aquela luz concentrada sendo transportada. Ele é bem mais seguro do que os outros para enviar dados. Por quê? Porque no impulso eletromagnético, você consegue roubar ele. Se você colocar alguma coisinha ali para interceptar o cabo, você consegue, de certa forma, roubar esse impulso eletromagnético e saber o que tem ali. Já a fibra, não, porque se você fizer qualquer tipo de interferência nesse cabo, ele vai perder aquela luz que estava ali dentro e não vai chegar em lugar nenhum. Então, você não consegue interceptar e roubar os dados que estavam naquela fibra, tá? E ele é apropriado para transmissão de dados em grande velocidade, porque a gente já sabe que velocidade da luz é referência de alguma coisa muito, muito rápida. Então, o cabo de fibra ótica transmite luz, vai muito mais rápido do que o magnetismo. E em distâncias muito longas, porque a atenuação dele é bem baixa, tá? E ele tem capacidade de aproximadamente 1 terahertz, vai muito, muito rápido. As perdas são a mesma para qualquer distância, então se eu transportar esse sinal de fibra ótica a 1 metro e a 1000 quilômetros, vai perder a mesma coisa, não atenua o sinal lá dentro. Ela não recebe e não irradia eletromagnetismo, então, além dela não interferir em outros cabos, ela também não tem interferência nela por causa do eletromagnetismo. É muito difícil interferir uma fibra sem que ela seja inutilizada, então ela é muito usada em aplicações militares e ela é muito mais leve do que os fios de cobre. Eu queria muito estar em aulas presenciais para eu poder dar esses fios na mão de vocês, para vocês sentirem a diferença de peso, de espessura. Infelizmente a gente não vai conseguir dessa vez, vai ficar para a imaginação, tá? É a fibra ótica que é utilizada para cabear redes WAN, inclusive aquele cabeamento por baixo do oceano que eu falei para vocês que acontece. Então, ela é constituída de um cilindro de vidro extremamente fino, que é o núcleo da fibra ótica, cercada por uma camada concêntrica de vidro, que é conhecida como revestimento. Algumas vezes, esses cilindros são feitos de plástico, mas o plástico não transporta a luz tão longe quanto o vidro. Cada filamento de vidro, ele transporta o sinal somente para ir ou somente para voltar. Portanto, o cabo de fibra ótica é constituído de 2 filamentos de vidro separados um do outro, tá?
Lógico, não é só 2 filamentos, são diversos que acontecem dentro de um único cabo. Esse filamento, um filamento transmite, outro recebe, um transmite, outro recebe, um transmite, outro recebe, mas sempre vem em dupla, tá? E aí, esses filamentos, eles são envoltos por fibras de Kevlar. São essas fibras aqui, ó. Estão vendo essas aqui? Essas fibras aqui, elas são as mesmas que compõem coletes à prova de bala. Coletes à prova de bala são feitos de fibras de Kevlar, tá? E elas são colocadas entre os 2 cabos, entre vários cabos, segurando todo mundo e revestindo. Tem 2 espessuras de fibra, e essa é a espessura que vai indicar se a fibra é monomodo ou se ela é multimodo. A fibra multimodo é mais grossa, então ela perde a potência mais rápido. A fibra monomodo é mais fina e ela conduz o sinal mais longe. Prof, por quê? Não entendi. O cabo coaxial é mais grosso é melhor e o mais fino é pior e a fibra é ao contrário? Por quê? Porque é assim, ó. A multimodo, que é mais grossa aqui dentro, e a monomodo é mais fina. A multimodo, o que vai acontecer? Os sinais, eles vão ficar batendo aqui dentro, ó. Eles vão ficar todos dispersos aqui dentro. Já a fibra monomodo, a luz vai pegar mais de um canto para o outro. Não vai ficar dispersando dentro do núcleo, tá? Então, o multimodo consegue transportar 300 metros e o monomodo consegue transportar até 80 quilômetros. E é isso, gente. Os 3 principais cabos de rede que a gente utiliza hoje em dia são esses aí. Se ficarem com dúvidas, me chamem lá no grupo do WhatsApp, façam um resumo dos 2 conteúdos e eu espero os resumos de vocês. Muito obrigada pela atenção.